Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Estamos aqui hoje, né, para tratar desse encerramento de 3 aulas seguidas, nas quais foram abordadas as 3 virtudes teologais, né? As 3 virtudes que nós temos e recebemos a partir do momento em que estamos em estado de graça e passamos a estar em comunhão com Deus, né? Foram tratadas as 3 virtudes na sequência contrária de apresentação de São Paulo, né, na carta aos Coríntios. Ele trata da fé, da esperança e da caridade e afirma que a maior das 3 é a caridade, né? Por que eu apresentei o contrário? Primeiro a caridade, depois a esperança e depois a fé. Porque eu busquei tratar, e foi quase que algo não pensado, mas no fim faz sentido, daquelas coisas mais externas para as mais internas, das mais exteriores para as mais interiores. Se a caridade é aquele conjunto de atos através dos quais eu amo o próximo por amor a Deus, foi uma definição que eu trouxe de Santo Tomás, né, que a caridade é o amor ao próximo por amor a Deus, é um ato exterior, é aquilo que nós percebemos, é aquilo que nós vemos, que nós podemos contemplar. A esperança, por mais interior que seja, né, está muito relacionado com algo que acontece para além de mim, para as tribulações, para as adversidades e etc. E por fim nós temos a fé, que é das 3 virtudes, a mais interior, aquela que você cultiva e você trabalha muitas vezes no silêncio do seu quarto, né? Então eu quero aqui tratar da fé, né, expor que pela doutrina católica é a fé e como nos educar na fé. Não adianta falar das virtudes sem dar dicas, né, dar o bizu, vamos dizer assim, de como praticá-las. Né, foi uma coisa que eu fiz, tanto quando falei sobre a caridade, né, tentei trazer uma reflexão sobre o amor ao próximo, enxergar Cristo no próximo, e eu acho que isso fez efeito em algumas pessoas, né, que comentaram isso comigo. Sobre a esperança, eu tentei trazer a aplicação prática, né, de dar esse salto, né, na confiança da providência divina, na confiança na providência divina em tempos de tribulação, essa meditação acerca disso, e buscarei trazer também sobre a fé. Primeira coisa que eu vos trago é um trecho muito pequeno da Sagrada Escritura, mas que é essencial para compreender esta virtude. Está na Epístola aos Hebreus. Não se sabe ao certo quem escreveu esta epístola. Fica, será que foi São Paulo que escreveu? Será que foi São Pedro? Enfim, não interessa. O fato é que não interessa para agora, para o tema, né? O fato é que é um livro inspirado pelo Espírito Santo e é na verdade a minha epístola favorita. Essa Bíblia aqui que eu uso como estudo, o livro de Hebreus está todo riscado, tá mal cuidado do bichinho de Bíblia de estudo. Você vai escrevendo, você vai pontuando alguma coisa e relatando com outra, né? No capítulo 11, versículo 1, o autor ele diz o seguinte: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Essa é a definição de fé que o autor da Epístola aos Hebreus nos dá. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Então, vamos repartir, né? Primeira coisa, a fé é o fundamento da esperança, é um conceito que ele traz. É interessante porque eu percorrendo o caminho contrário de apresentação de São Paulo, né? Ele apresenta a fé, a esperança e a caridade. Como eu disse, eu apresentei a caridade, a esperança e a fé. Faz também sentido pelo fato de que eu saí das coisas mais, digamos assim, das causas secundárias e terciárias, e agora estou chegando na causa primária de todas as outras virtudes, que é a fé. Se ela é o fundamento da esperança, é porque nós não podemos cultivar a esperança sem ter, anterior a ela, a fé. Se a esperança, como eu disse sábado
passado, né? Está intimamente ligado à confiança a Deus, né? Colocar-se diante da providência divina, submeter-se plena e totalmente à vontade de Deus. Eu só posso me submeter a algo no qual eu coloco de fato fé. Entendam que, pelo menos é a minha percepção, de que o mundo moderno, ele não carece de falta de fé. As pessoas têm fé demais. O problema do mundo moderno não é falta de fé, mas é fé em demasia nas coisas erradas. Entende? Veja, o que é que eu falei? Eu coloco esperança e me submeto plenamente à vontade, à providência e aos atos e ao querer daquilo no qual eu coloco a minha fé. Hoje em dia nós vemos pessoas se colocando diante, se submetendo diante de várias outras coisas, só que não se colocam diante daquele para o qual nós temos que dedicar nossa esperança, que é Deus. Nós temos pessoas que se colocam plena e totalmente diante do Estado, por exemplo, ou seja, o Deus delas é o Estado. Nós temos pessoas que se colocam plena e totalmente diante do mercado, o Deus dela é o mercado. Nós temos pessoas que se colocam plena e totalmente diante de outra pessoa, de um cônjuge, do namorado, ou seja, o Deus dela é aquela pessoa. Né? Elas têm fé, e muita fé na verdade, mas têm fé naquilo para o qual não se deveria dedicar fé. Então, o mundo moderno, na minha opinião, ele não carece de falta de fé, mas de fé em demasia nas coisas erradas. As pessoas não se submetem à vontade de Deus, mas submetem à vontade umas das outras, ou muitas vezes à sua própria vontade. Não é? Então, a fé é o fundamento da esperança, a fé é fundamento da confiança na providência divina. Não é? E ele continua, é uma certeza, ele no caso o autor, né? É uma certeza a respeito do que não se vê. Isso é o principal. A fé só pode ser algo teologal. Né? Uma coisa que eu já falei aqui, eu relembro, que na escala dos conhecimentos humanos, né, dos conhecimentos, melhor dizendo, o conhecimento teológico é o último grau. Nós temos conhecimento das coisas, conhecimento filosófico, poético, nós temos o conhecimento físico, o conhecimento metafísico, e nós temos o conhecimento teológico. Esse não é atingido somente pelo uso da razão humana. É incrível, é um conhecimento, mas ele não é atingido somente pelo uso da razão humana. É necessário que haja participação da graça divina para que eu possa contemplar aquilo ali. Nós não podemos, por exemplo, compreender que Deus, a união hipostática, que Cristo é homem e Deus ao mesmo tempo, sem a virtude da fé. Isso é conhecimento teológico. Eu só posso ter um conhecimento teológico com a virtude da fé. E daí entra essa questão. A fé é uma certeza a respeito do que não se vê. Eu não vejo a união hipostática, até porque eu não vejo Cristo enquanto homem. Não é? Eu vejo Cristo presente na Eucaristia, mas não enquanto homem. Não posso vê-lo mais. Mas eu tenho certeza que ele é homem e que ele é Deus ao mesmo tempo. Eu não vi o túmulo de Cristo vazio, mas eu sei que de fato ele ressuscitou. E na verdade eu não vejo carne humana, né? O sangue escorrendo da Sagrada Eucaristia, mas eu creio que ali de fato é o corpo de Cristo. Então eu tenho a certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não posso contemplar cruamente, de forma crua, ou seja, como de fato é. Entende? É aquela questão de que o sacrifício da missa é um sacrifício incruento, pois é a situação real, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, todavia por baixo de um aspecto litúrgico, ritualístico. O sacrifício cruento foi de fato o sacrifício da cruz, no qual as pessoas podiam ver Cristo crucificado, podiam ver o seu sangue escorrendo da cruz, podiam ver as suas chagas abertas. Não é? Então, é um mistério de fato. É um mistério. Na verdade, tudo que foi tratado aqui são mistérios. Todos eles são explicados a partir de uma perspectiva de fé. Por exemplo, eu só creio que existe alma humana se eu tenho fé. Porque a alma humana não é algo cientificamente comprovado. Não se tem como se provar através da ciência que existe uma alma humana. Mas a própria realidade comprova a existência de uma alma. Por exemplo, uma coisa que eu já falei. Qual é o instinto animal? É fugir da dor e buscar o prazer.
Não é? O cachorrinho, se ele tem donos que o maltratam, a tendência dele é fugir ou atacar seus donos, enfim, de alguma maneira e buscar o prazer. Buscar fugir de casa, buscar lugar onde há alimentação, onde há carinho, etc. Esse é o instinto animal. Mas nós, seres humanos, temos a capacidade de fazer o caminho contrário. Fugir do prazer e buscar a dor. Quando isso acontece? Quando nós estamos em mortificação. Por exemplo, não somente em mortificação, mas quando nós realizamos aquilo que é próprio de um católico realizar. Se nós temos um casal de namorados, né? E eles estão namorando, né? Estão juntos em algum local, né? E surge uma inclinação ao prazer carnal, né? Uma tentação, a carícias e carinhos impróprios ou ao próprio ato sexual. Falando a partir da concepção animal, o correto é o quê? Bom, se deu vontade de fazer sexo, vamos fazer sexo. Mas nós católicos temos a capacidade, e na verdade qualquer ser humano, não somente nós católicos, mas qualquer ser humano, temos a capacidade de dizer não quero, e na verdade eu não só quero, como eu acho que a gente tem que se afastar um pouco aqui e vamos rezar para que os ânimos se acalmem. Isso só existe porque nós temos uma alma humana. E nós temos a capacidade de ir além daqueles atos que se esperam de animais. Se uma cadela está no cio e o cachorro sente que a cadela está no cio, ele vai lá e cruza com a cadela. Não tem diálogo, sabe? Ele não contempla a beleza da cadela, ele não ama a cadela no ato sexual. Mas o homem e a mulher, eles têm a capacidade de se amar um ao outro naquele ato, no ato conjugal. Então, isso não é algo que nós vemos. Eu não vejo a alma humana em repúdio a algo prazeroso e pecaminoso e em amor por algo doloroso, mas santo. Mas a realidade comprova que de fato isso existe. Certo? O catecismo romano, né, o catecismo do Concílio de Trento, ele nos traz o seguinte, quanto à fé. Nas Divinas Escrituras, o termo fé admite várias significações, vários significados. Aqui vamos falar daquela virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Uma virtude pela qual assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Destaca-se aqui a palavra assentimos. Assentimos vem de assentimento a algo, de concordância, de aceitação com alguma coisa. Portanto, a fé é uma virtude pela qual nós aceitamos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. O que quer dizer isso? O Concílio de Trento está dizendo, está nos ensinando, que a fé é algo que depende da nossa aceitação. O Catecismo do Concílio de Trento, século XVI. Então, quem afirma que a igreja outrora obrigava as pessoas a se converterem, foge da realidade, está em outro universo. No Concílio de Trento, no século XVI, a igreja deixava muito claro que a fé é uma virtude pela qual nós assentimos plenamente a tudo quanto nos foi revelado por Deus. Então nós temos aqui o seguinte esquema: uma participação divina e nós temos uma participação humana. Nós temos Deus que revela e nós temos um homem que contempla e aceita. Mas, mesmo na ação humana, nós temos uma participação divina. Porque o que é que acontece com a fé? O que é que acontece dentro de nós? Nós temos uma alma humana. E a alma humana, ela nos traz o intelecto. Somente pela alma humana nós temos como realizar aquilo que nós chamamos de operação intelectual. Capacidade de ver algo, contemplar alguma coisa, assimilar, traduzir e praticar algo em virtude daquilo que nós traduzimos. Por exemplo, eu tenho a capacidade,
Vamos supor, eu estou andando no meio da rua, tarde da noite, e lá me vem uma moto com 2 caras em cima. Eu tenho a capacidade de ver aquilo ali, traduzir todo o ambiente, traduzir a realidade e entender. É uma situação de perigo. Tenho que fugir. Né? Se eu estiver armado, é uma situação de perigo. Tenho que sacar minha arma. Pode ser que eu não vá ser assaltado, pode ser que não sejam 2 ladrões, mas é uma situação de perigo. Diante da realidade de tudo aquilo ali que eu vou construindo na minha mente a partir da compreensão do que acontece ao meu redor, dia após noite. Né? Dia e noite, melhor dizendo. Então, o que acontece com a fé é o seguinte: nós, em algum momento da nossa vida, e todo mundo aqui já passou por isso, porque por mais que nós sejamos batizados, ou a maioria das pessoas aqui sejam batizadas, em algum momento da nossa vida nós tivemos um contato na maturidade com as verdades reveladas. Quando bebê, nós não tivemos contato com isso. Quem professou a fé católica por nós foram os nossos padrinhos, na verdade. Né? Em algum momento das nossas vidas aconteceu o seguinte: nós tivemos contato com a revelação divina. Como aconteceu, eu já não sei. Pode ser que Deus tenha realmente se revelado, como se revelou a Moisés, por exemplo. Algo extraordinário e místico. Ou pode ser que ele tenha se revelado a partir de uma catequese, de uma formação, e você compreendeu tudo. Eu compreendi tudo. Uma palestra, uma pregação, uma homilia, uma aula de Padre Paulo Ricardo é o maior meio de revelação divina. É a aula de Padre Paulo Ricardo. Né? Um livro, enfim. Em algum momento da vida de cada um dos que aqui estão, a verdade foi revelada. O que aconteceu é que essa verdade entrou dentro de você, entrou na sua alma, no mais profundo de sua alma. Você aceitou que ela entrasse em você. Você consentiu, você assentiu com aquilo ali. Houve um assentimento, houve uma concordância, houve uma liberdade. Aquela verdade revelada moveu o seu mecanismo intelectual, que traduziu tudo aquilo que você recebeu em um esquema fácil de assimilar. E você creu. E você creu. Por exemplo, eu era protestante, e na verdade eu não me lembro exatamente, eu já parei para tentar lembrar e me esforcei, mas eu não me lembro daquele momento em que deu o estalo, sabe? Contemplei as coisas. Mas há um momento que eu me lembro, e eu citei ele na palestra da FRN ontem, que foi quando eu estava num grupo do Facebook. Você vai lembrar que eu citei ontem isso. E aí, com católicos, eu tendo dúvidas se eu era protestante, né? E aí um rapaz ele falou o seguinte: a sola escritura não está na escritura. E foi um dos momentos que isso aconteceu. Porque o que aconteceu ali foi que algo me foi revelado, algo que é muito claro, na verdade, mas que eu não via, né? E o problema de muitos protestantes é isso, que as coisas estão diante deles, mas eles não conseguem ver, né? Você pode concordar comigo, né? E quando me foi revelado e eu aceitei receber aquela informação, aquilo entrou no fundo de minha alma e moveu aquele mecanismozinho, aquela manivelazinha chamada operação intelectual, e aí eu entendi. De fato. O fundamento do protestantismo, que é a sola escritura, foi destruído. E no comentário do Facebook, mas foi assim que Deus quis. Né? Ou quando, por exemplo, eu estava assistindo um trecho de uma pregação de Padre Paulo Ricardo, e ele vai falar sobre São Paulo, na narrativa da queda do cavalo, na verdade, né? E quando ele narra que São Paulo estava indo a Damasco para prender os católicos que lá estavam, que para os protestantes são os cristãos que lá estavam, né? Mas são os católicos que lá estavam. E aí Padre Paulo explica o seguinte, uma coisa que eu gravei, eu sempre busco falar disso quando eu falo sobre os primórdios da igreja, mas ontem eu esqueci de falar disso. Que embora São Paulo estivesse indo prender pessoas,
Cristo questiona: por que me persegues? Ele não estava perseguindo Cristo, porque Cristo já, na verdade, já tinha subido aos céus. Ele estava indo perseguir a igreja. Então, se ele estava perseguindo a igreja, mas Cristo pergunta: por que me persegues? Quer dizer algo muito simples. Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. E nós temos aí um corpo. A igreja é Cristo. Faz parte de Cristo. E eu comecei a contemplar aquela questão do corpo místico de Cristo, da igreja católica, né? E quando eu vi isso, aconteceu a mesma coisa. Algo que me foi apresentado, eu aceitei. E aquilo ali entrou no fundo de minha alma, moveu aquela mesma manivelazinha, aquela mesma engrenagem, e eu entendi tudo. Né? Então, são exemplos particulares, como a vida de cada um deve ter situações em que uma informação revelada entrou no fundo da alma de cada um de vocês, moveu aquela engrenagem, agora eu entendo tudo. Para quem é católico de berço, é muito difícil perceber isso, porque você foi catequizado, graças a Deus, desde sempre. Mas para quem não é católico de berço, ou para quem deixou de ser católico, como é o meu caso, passou muito tempo da vida, muitos anos, não sendo católico e retornou, é algo muito concreto. É algo muito firme na sua memória. O momento em que a verdade lhe foi revelada e você contemplou e você entendeu tudo. Né? O catecismo continua. Ninguém terá justo motivo de duvidar que essa fé seja necessária para a salvação. Mormente por estar escrito que sem fé não é possível agradar a Deus. Está na carta aos Hebreus, mesmo capítulo 11, versículo 6. Nenhuma dúvida, isso é importantíssimo, nenhuma dúvida podem ter os fiéis das afirmações que vêm de Deus, porque Deus é a própria verdade. Né? E é engraçado porque é quase uma coisa circular. Eu creio nas coisas que Deus me revela porque Deus é a verdade. Mas eu só posso crer nisso se eu crer anteriormente que Ele é a verdade. É quase uma coisa circular. E é muito difícil saber quando você começou a crer nisso. Mas você acreditou em algum momento que Deus é a verdade, aquilo que Ele manifesta é a verdade. Então, se Deus é a verdade e Ele me traz uma determinada informação, aquilo é verdadeiro e ponto final. Né? É uma coisa importante de entender. Nós não temos o direito de questionar a autoridade de Deus. Nós não temos o direito de questionar a autoridade de Deus, aquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele nos traz. Não é? Quando Deus dizia a Moisés para ir tratar com o faraó, Moisés tentava dar uma desculpa. Né? A sua fala. Não se sabe ao certo que Moisés tinha. Algumas pessoas dizem que ele era gago, mas o fato é que Moisés tinha algum problema de fala, ou era vergonha na oratória. Em alguma situação, ele padecia de alguma situação não muito favorável à oratória. Né? E Moisés sempre usava isso como uma fuga. Oh, Senhor, mas veja bem, até que, de uma certa maneira, ele acabava causando uma certa ira divina, uma certa falta de paciência. Né? Faz como homem, vá, estou mandando, vá. E ele assentia a isso. Mesmo com uma dificuldade, mas assentia a isso. Né? Então, mesmo diante de uma contrariedade com a situação real, nós temos um único dever. É aquela coisa, diante de Deus nós não temos direito algum, mas somente deveres. Diante de Deus nós não temos direitos, nós temos apenas deveres. E o dever de assentir e de realizar tudo aquilo que Ele quer. Vejam o seguinte, quando nós pecamos gravemente, cometemos um pecado mortal, no caso, e deixamos de estar em comunhão com Deus e estamos condenados ao inferno, nós perdemos a virtude da caridade. É o primeiro ponto. Pequei mortalmente, naquele breve segundo, posterior ao deleite, porque para o pecado existe a tentação, o deleite e o consentimento.
Santo Afonso explica isso numa obra sua, uma pequena obra sua chamada Tratado da Castidade, é uma obra muito boa. Ele explica isso, que para o pecado nós temos a tentação, eu vi, o deleite, vi que é bom, e o consentimento. Vi que é bom e quero me deliciar com aquilo ali. Aí você pegou mortalmente. Para o deleite, no deleite pode ocorrer o pecado venial, mas não mortal ainda. O pecado mortal ocorre de fato no consentimento. Quando eu aceitei me deliciar com aquilo que eu vi que é bom, que é prazeroso, que é delicioso. Né? E naquele segundo em que nós consentimos naquilo, naquela tentação e pecamos mortalmente, ali nós perdemos primeiramente a virtude da caridade. Nós perdemos a virtude da caridade. Porque se a caridade se manifesta através do amor a Deus acima de todas as coisas, do amor a mim mesmo, foi uma coisa que eu falei, eu só posso amar ao próximo se eu amar a mim mesmo antes. Né? E, consequentemente, o amor ao próximo, no momento em que eu cometo um pecado mortal, eu estou dizendo a Deus, eu não vos amo mais. Né? Eu não vos amo mais. Eu não te coloco como o principal em minha vida. Eu não sou capaz de mortificar um desejo meu por amor a ti. Né? Eu prefiro trocar a minha consciência, a minha noite de sono e a tranquilidade e a paz em minha alma por um segundo de prazer. Porque sempre acontece isso no pecado, né? A pessoa peca mortalmente. O ato do pecado em si é maravilhoso e prazeroso. É prazeroso. Mas o que vem depois dele é infernal, né? A perda do sono, o peso na consciência, outras coisas, o medo do inferno, né? E outras coisas mais. Então nós perdemos a virtude da caridade, nós deixamos de amar a Deus. E é algo cíclico. Eu cometo um pecado, eu deixei de amar a Deus e meu amor a Deus está destruído, e eu tendo a cair numa coisa que muitas pessoas caem, que é, bom, se eu já pequei uma vez, eu peco 2, 10, eu vou pecar 2, 10, 20, 30, 1 milhão de vezes. Então, se eu já estou na lama, por que não me jogar de vez? Não é? Mas é interessante, nós não perdemos a fé, nós não perdemos a esperança. A esperança é uma virtude que é perdida, é jogada fora, vai para o espaço quando nós nos desesperamos. Ou, do contrário, quando nós estamos cheios de presunção, nós somos presunçosos. Porque o que acontece com o desespero é, de fato, trocar a providência divina pelas suas convicções. Meu Deus, eu cometi um pecado grave. Nas minhas convicções e na minha mente, eu estou condenado ao inferno, não há nada que aconteça que já me salvar. Mas você sabe que Deus é misericordioso e sua misericórdia infinita, e Ele está ali esperando no confessionário. Mas você é soberbo, coloca suas convicções acima da vontade do querer de Deus e diz, não, realmente eu estou condenado, já não há mais salvação para mim. Isso é o desespero. E a presunção é a mesma coisa. Nós colocamos nossas próprias convicções acima da vontade e da providência divina. Porque o que acontece com a presunção é basicamente o seguinte, bom, eu realizo muitas obras maravilhosas, minha fé é imensa, é inabalável, e não preciso mais da graça de Deus, não. Os atos que eu realizo aqui já estão bons para a minha salvação. Aí você dobra a esquina, vem a indicação, puxa, caiu. Eita, e agora? Não é? É a mesma coisa, você coloca suas convicções, você coloca o amor próprio acima da providência e da vontade divina. É sempre no eu. Meu Deus, eu sou condenado. Ou então, eu sou tão bom, eu já estou salvo. É sempre o eu, minhas próprias convicções acima da vontade e do querer de Deus. Todavia, a fé, ela só é perdida quando de fato nós deixamos de crer naquilo que Deus nos revelou. Né? E algo gravíssimo. O ateísmo, a apostasia. Perder a fé de fato. Eu não creio mais que a confissão é um sacramento que me liberta do pecado e perdoa os meus pecados. Eu não creio mais que Cristo está presente, real e concretamente, na Sagrada Eucaristia. Eu não creio mais que o Santo Padre é o sucessor de São Pedro. Você vai perdendo a fé.
vai minando sua fé, de argumento em argumento, de artigo de fé em artigo de fé, e daqui a pouco você não crê mais em nada. Se você chega no estágio da falta de fé, é porque outrora você já perdeu a caridade há muito tempo e também já perdeu a esperança. É um dos perigos, por exemplo, do sedevacantismo. Aqueles que afirmam que a Santa Sé está vacante após o Concílio Vaticano II. São pessoas que têm uma compreensão de certos problemas na igreja, mas aplicam a resolução errada para isso. Aplicam a resolução errada. Estão na fase da falta de esperança. E daí para em diante nós temos, por conseguinte, a falta de fé. Nós temos a falta de fé. Há um perigo enorme para a fé, que é o sentimentalismo. E há muitas pessoas que consideram a fé como um sentimento. Como um sentimento, algo... Como eu posso dizer? Como o vento, uma brisa que passa e vai embora. Não, a fé é algo concreto, é algo firme. É algo que eu exercito dia após dia, noite após noite, cada segundo, de cada hora, de cada dia, de cada semana, de mês, de ano, da minha vida inteira. Fé é algo concreto, é imutável. Porque eu creio, como católico falando, naquilo que é eterno. Eu devo empregar zelo em crer naquilo que é eterno, em igual proporção à dignidade daquilo que é eterno. Então deve ser uma fé concreta, assim como a eternidade é algo concreto também. Não é? Por exemplo, se eu coloco minha fé e minha confiança em uma pessoa, eu estou colocando minha fé e minha confiança em alguém que, primeiro, é um pecador, é alguém falho e é alguém, vamos dizer, entre aspas, perecível, alguém que um dia vai morrer. Então, minha fé e minha confiança em alguém, por maior que seja, não é uma fé e uma confiança imutável, e muito menos infalível, e muito menos eterna. Porque aquela pessoa, a sua alma é eterna, mas ela, enquanto personificada diante de mim, não é. Não é. Mas Deus, que é o princípio e fim de todas as coisas, aquele que cria tudo e por nada foi criado, mas sempre o foi, nos séculos dos séculos, na eternidade, ele tem como fé colocada diante dele algo que deve ser de fato concreto, algo que deve ser imutável, algo que deve ser infalível, porque as verdades são eternas e minha fé nelas deve ser em igual proporção imutável também. Então a fé não é um sentimento, não é o que eu sinto e que passa. É diferente da situação seguinte: nós temos fé, mas às vezes nós estamos com uma coisa chamada aridez espiritual, um deserto espiritual. Às vezes isso é uma graça que Deus nos concede, a chamada noite escura da alma, pela qual certos santos passaram, como por exemplo São João da Cruz. Às vezes é fruto de um defeito nosso, a aridez espiritual. Mas o fato é que todo mundo passa por isso. Momentos de aridez, momentos em que você não consegue rezar, você não consegue fazer uma única oração. Dias, semanas, talvez meses em que você não consegue rezar um único texto sequer. Quando você começa a rezar o texto, que desânimo, que coisa horrível. Deixa para lá o texto. Aridez espiritual. É um sinal de um defeito ou de uma graça, Deus permite que ocorra um deserto espiritual, que ocorra uma noite escura da alma, para tirar disso grandes coisas. Deus não permite o mal, senão para que se tire dele um bem incalculável. Então vejam, a fé de fato não é um sentimento, ela deve ser concreta e ela deve ser exercitada. Sentimentos não se exercitam, sentimentos apenas se sentem. Eu tenho eu tenho uma namorada e eu gosto muito dela, eu tenho um sentimento por ela, eu tenho um sentimento, eu não vou exercitar um sentimento, eu vou exercitar o meu amor por minha namorada.
É diferente. É diferente. Eu não sinto algo. Né? A minha relação com Deus não é de sentir, mas é de realizar. O amor não é um sentimento, mas é uma pura decisão. Se é uma decisão, é um ato. Eu decidi realizar. Eu não decido sentir. Olha, eu vou decidir sentir paixão. Não, eu me apaixonei. Me lasquei. Me apaixonei. Eu não decido. Isso acontece. Coisas assim acontecem. Eu não decido. Vocês já imaginaram? Vou decidir sentir raiva. Aí você para. Estou me esforçando para sentir raiva agora. Isso não existe. A raiva vem, ela surge do nada. Eu vou me esforçar em sentir alegria agora. Então, olha. Mas eu me esforço aqui para ficar feliz, E você não fica feliz. Porque a felicidade simplesmente vem. A felicidade simplesmente surge. É diferente do amor, que é algo concreto, que é algo firme. Que é um ato. Eu decidi realizar aquilo ali. Então, eu não sinto amor por Deus. Eu decidi amar a Deus. Eu não sinto amor pela minha namorada, pelo meu pai, pela minha esposa, por que quer que seja. Eu decidi amar aquelas pessoas. Porque, vejam, os sentimentos, eles dependem das circunstâncias. Por exemplo, eu estou feliz, mas um belo dia, meu pai morreu, eu vou ficar triste. Depende das circunstâncias. Mas eu amo meu pai, ele estando vivo ou ele estando morto, eu o amarei. E a prova de que eu amarei após a sua morte é que eu iria rezar pela sua alma. Né? Marido e mulher, eles prometem amor um ao outro. Eles não prometem se gostar. Essas são coisas minuciosas que as pessoas não percebem. Ah, como é bonitinho o rito, eu prometo amá-los e respeitá-los. Mas eles não dizem, eu prometo gostar de você, fulano de tal. Eu prometo gostar de você. Eu prometo te amar. Porque eu gostar da minha esposa não vai depender de mim, vai depender dela, de uma série de fatores. Se ela for adulta, provavelmente eu vou deixar de gostar dela. Mas eu continuarei amando. Pode não fazer sentido na cabeça de vocês, mas de fato é possível você não gostar de uma pessoa, mas amá-la. Na verdade, você não é obrigado a gostar das pessoas, você é obrigado a amá-las. Eu posso ter um milhão de diferenças com alguém, olha, não quero contato porque sempre dá problema, mas eu tenho a obrigação de amar aquela pessoa. E aí, se vocês não sabem o que é amor, vão lá no Facebook e vejam uma aula lá todinha sobre caridade, que é algo muito longo, né? Então vejam, o meu ato de fé para com Deus não é um sentimento, é uma decisão. Eu decidi realizar aquilo. Porque veja, como eu manifesto minha fé para com Deus? Através do amor, também através da esperança na providência, mas através da oração. E eu quero falar agora para vocês sobre uma coisa chamada o ato de fé exercido. O ato de fé exercido. É uma coisa que eu aprendi com o Padre Paulo Ricardo no seu curso de Engenharia da Santidade. E é uma coisa, é um divisor de águas na minha vida e na vida de todos aqueles que foram alunos dele neste curso dividido em duas partes. Né? Vejam, para rezar eu não preciso sentir. Olha, é aquela coisa muito pentecostal, sabe? De me sentir bem para rezar. E me sentir bem para rezar. Olha, se nós fôssemos esperar estar bem para rezar, nenhum mártir rezaria. Porque não é agradável ser devorado por leões, ser queimado, ser crucificado, ser decapitado, enfim. Não é agradável. Imaginem os mártires jogados no circo de Nero, não é? E chegam lá, saem do calabouço, são jogados lá dentro, e a primeira coisa que eles veem, além daquela multidão, a contemplar o martírio,
são outros católicos que outrora já foram martirizados. Nós temos vísceras no chão, né? Pedaços, membros espalhados, sangue, de pessoas que foram devoradas pelas feras. Nós temos pessoas amarradas em estacas e carbonizadas, porque Nero era tão sádico que ele utilizava como postes, como iluminação pública católicos, né? Ele mandava que se espalhasse ao redor das ruas de Roma várias estacas, católicos amarrados, e eles tocavam fogo nas pessoas. Então, a iluminação pública de Roma era feita com pessoas, com católicos, né? Então, você sai do calabouço, você vê vísceras, pedaços de pessoas no chão, pessoas queimadas ao seu redor, aquela multidão gritando, praguejando, lhe insultando, com toda forma de insulto, toda forma de lascívia. Não há nada favorável para você. E do outro lado da arena se abrem os portões e aquelas feras, aqueles leões, aqueles tigres saem na sua direção. Estão correndo na sua direção. Não há nada que seja favorável ao seu bem-estar. Mas ainda assim é possível rezar. E ainda assim é possível ser feliz. E é aí que está. Embora a felicidade, na boa parte do tempo, esteja atrelada ao que eu sinto e que passa, mas a felicidade que advém do amor a Deus não é um sentimento em si. É uma graça que Deus nos confere, de estarmos felizes mesmo quando tudo está dando errado. Porque aqueles mártires tinham a capacidade de estar felizes, de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de rezar, naquele momento em que estavam sendo devorados já, arrancados, membro por membro, por aquelas feras. Porque eles entendiam o sentido daquele hábito, daquilo que viviam. Eles entendiam o sentido. Eu não lembro qual dos padres apostólicos escreveu isso, se foi São Clemente de Roma, se foi Santo Inácio de Antioquia, eu não lembro. O fato é que foi um dos que foi morto pelas feras, né? E um de seus escritos, ele diz mais ou menos o seguinte, que assim como o trigo, é Santo Inácio de Antioquia, né? Que ele quer se fazer oferenda a Deus, pois sua carne será dilacerada pelas feras, assim como o trigo é dilacerado para que se façam as hóstias que serão ofertadas em sacrifício a Deus através da Santa Missa. Ou seja, nós temos um santo que compreende o sentido do seu martírio. Eu serei dilacerado pelas feras, e meu corpo será totalmente triturado por amor a Deus, assim como o trigo é totalmente triturado para que se façam as hóstias que serão utilizadas na Santa Missa e transformadas no corpo de Cristo serão oferecidas a Deus em sacrifício. Entendeu o sentido do seu sofrimento? Né? Isso acontece pela fé. Como eu vou empregar uma decisão de morrer por algo no qual eu não creio? Nós só podemos morrer por aquilo no qual nós colocamos fé. Mohamed Atta, quando sequestrou o voo 11 da American Airlines, no dia 11 de setembro de 2001, ele tinha fé. E na verdade ele tinha uma grande fé. Porque ele foi capaz de se explodir seus amigos, explodir várias pessoas que estavam no avião, explodir várias pessoas que estavam numa das torres do World Trade Center. Ele teve capacidade de morrer. O problema é que ele não tinha fé correta. Ele tinha fé nas coisas erradas. Ele tinha fé em uma mentalidade humana, em uma ideologia que é o islamismo. Ele não tinha fé em algo revelado por Deus. Ele não era católico, ele era muçulmano.
e, portanto, ele tinha um sentido totalmente distinto do sentido do martírio. Para os muçulmanos, ele é um mártir, morreu por amor a Allah, para destruir os inimigos, né, do grande Deus e do profeta Maomé. Mas este não é o sentido do martírio. Então, entender o sentido para a dor está relacionado com o amor a Deus. Eu amo a Deus mesmo na dor. Está relacionado com a esperança. Eu espero e eu me coloco diante da providência divina e eu confio no agir de Deus mesmo na dor. Mas isto tudo só existe, isto tudo só acontece porque eu tenho anteriormente a isto a fé. Porque eu creio. O ato de fé exercida, então, é uma decisão. Eu vou realizar um ato de fé exercida. E para isso, se você vai lidar com um organismo espiritual, com o seu espírito, você não está lidando com o seu corpo, não está lidando com a sua alma, você está lidando com o seu espírito. Foi uma coisa que já expliquei em algumas aulas anteriores. Você está lidando com o seu espírito, com o seu organismo espiritual, que funciona a partir do momento em que você está em estado de graça. Como lidar com isso? O primeiro ponto é, de fato, crer. Eu creio que eu estou sendo ouvido. Pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á, é o que Cristo nos fala. Né? Quando alguém se coloca em estado de oração, você deve trabalhar a sua alma e se preparar para aquilo. Você não chega no nada e simplesmente começa a rezar. Porque não será dificilmente será uma oração fecunda. A primeira coisa que você tem que fazer é, na verdade, colocar-se diante daquele ato. Estar presente. Ter uma presença firme naquilo. Um problema de muitas pessoas é que elas não estão presentes nas situações nas quais elas deveriam estar. As pessoas rezam, mas não estão presentes na oração. As pessoas estão conversando, mas não estão presentes na conversa. As pessoas não estão presentes nas situações. Então, se você vai rezar, esteja presente na oração. Se faça presente. Se desligue do mundo. Tire alguns minutos de fato para desligar. Desligue o estabilizador. Fique mudo agora. O ponto de partida de toda oração, na verdade, o ponto de partida da oração pode ser algo simplesmente pessoal, algum acontecimento pessoal que você vai meditar. Mas é muito bom e se aconselha muito que se utilize um livro espiritual. Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, ou Combate Espiritual de Lorenzo Scupoli, ou Filoteia de São Francisco de Sales, ou Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila. Enfim, algum livro espiritual. Né? Porque os livros espirituais nos trazem verdades, muitas vezes de forma muito clara a nós contemplarmos. Imitação de Maria é outro livro muito bom também. E você lê um livro espiritual, um trecho, ou mesmo a Sagrada Escritura, mas Padre Paulo, por exemplo, aconselha que você lê um livro espiritual. Pois muitas vezes a Sagrada Escritura ela é muito difícil de se compreender. O livro espiritual ele vai mastigar aquilo que Deus nos revela. Né? Enfim, você leu algo, uma leitura espiritual, e você vai meditar em cima daquilo ali. Você vai meditar. Então, por exemplo, eu li a carta aos Hebreus. Né? Estou lendo o capítulo 11 e eu leio: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. É um versículo, mas isso pode ser o motor de uma grande contemplação e de um grande exercício de oração. E eu começo a contemplar. A primeira coisa que eu faço é repetir e repetir e repetir aquilo que eu li. A fé é o fundamento da esperança, a fé é o fundamento da esperança, a fé é o fundamento da esperança. E eu vou meditando. E eu começo a pensar, como anda a minha fé, por exemplo? Ou aquilo que eu entendo como esperança.
E por que a fé seria o fundamento da esperança? E na minha vida, concretamente, onde eu exercitei a fé, e nesta ocasião eu pude crescer em esperança. E você começa a meditar, e você começa a contemplar, e automaticamente você vai se ver em situações nas quais você vai fazer um exame de consciência, você vai estar dentro das suas fraquezas. E aí você começa a pedir o auxílio de Deus para melhorar nestas coisas. Você começa a pedir o auxílio de Deus para ser perfeito. Ser perfeito, como Ele é. E depois você vai começar a contemplar a bondade e a perfeição de Deus, a sua misericórdia. E você vai correr no mistério da sua encarnação, a misericórdia de Deus, de um Deus que se faz homem, não é? De Deus que se faz carne, do verbo que se faz carne, que habita entre nós. Depois você vai começar a contemplar a Virgem Maria, a sua bondade, a sua humildade, a sua total entrega a Deus, de aceitar o seu fiat. E você vai começar a agradecer a Nossa Senhora pelo seu fiat. Pois como diz São João Bosco, Dom Bosco, né, foi ela que tudo fez. Sem ela, não haveria a expiação dos nossos pecados. Pois é pelo fiat, pelo faça-se de Nossa Senhora que tudo acontece. Se ela é porta da vinda de Cristo até nós, ela é porta do céu. Pois é através dela que nós iremos para o céu. Né? E você começa a contemplar todas essas coisas, e depois você vai para o mistério, a cruz, o Deus que morre, o Deus que se aniquila. Pois dentro da realidade que todos nós, pelo menor pecado cometido, nós teríamos que pagar isso com algo em igual proporção à dignidade de Deus que é eterno, nós teríamos que morrer. Mas querendo Deus, ou melhor, não querendo Deus que todos nós morrêssemos, Ele se faz homem e Ele morre, Ele se aniquila, Ele paga essa dívida. E você começa a contemplar isso. E ao mesmo tempo que você agradece a Deus, você o louva e o adora por este mistério, e você pede perdão e faz um ato de contrição. Você é tão indigno de ter o seu nome presente nos pensamentos de Deus a cada gota de sangue escorrida no madeiro da cruz. E você começa a crescer de fé em fé, de esperança em esperança, de caridade em caridade. Você começa a crescer, você começa a crescer. E depois você começa a contemplar o mistério da Eucaristia. O Deus que nos ama tanto, que se faz homem, pobre criança, e que com maior amor ainda morre por nós, com maior amor ainda nos deixa a igreja com os sacramentos, e nos ama tanto que todos os dias, a cada minuto, e talvez em uma fração de cada segundo, se faz presente em algum momento, em algum lugar do mundo, em uma hóstia consagrada. E você começa a contemplar, e você o ama, e você o adora, e você pede que ele o ensine a amar mais, pois você não é capaz de amar. Pede que o ensine a crer mais, pois você não é capaz de crer. A ter mais esperança, pois sua esperança ela falha. E aí já se foram 10, 20, 30 minutos, 1 hora de oração. Isso tudo porque você leu um versículo: a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. E na verdade metade dele, a fé é o fundamento da esperança. Baseado nisso, você rezou com amor, você cresceu de fé em fé. É um ato de fé exercida. O que os protestantes não entendem com a sola fide é que a fé não é uma poeira que se espalha por aí. A fé é exercida através de atos. A fé não é uma confiança em Deus, uma mera confiança. Eu confio, mas é uma confiança humana tão longe. A fé é um ato constante e exercitado todos os dias de minha vida. É um ato. Por isso que São Tiago,
brilhantemente e escreve na sua epístola: mostre-me sua fé sem obras, seu protestante, que mostrarei com obras a minha fé. Eu mostrarei com obras a minha fé. O que testificará, o que comprovará a minha fé são as obras. Eu amo a Deus, eu creio em Deus. Ama, crê, então reze. Reze. Adore-o. Senão, é uma fé vazia. É flatus votis, praticamente. Então, a fé é algo que eu vou exercitando. E muitas vezes, pelo exercício da fé, eu cresço no amor e na esperança a Deus. Porque Ele muitas vezes vai nos colocar situações que provam de fato a nossa fé, provam o nosso amor e provam a nossa esperança. Vejam, lembrem, o ouro ele é provado no fogo. Se você peca muito ou tem uma grande dificuldade de crescer na fé, Deus vai colocar na sua vida ocasiões para testar a sua fé. Ocasiões em que você vai ser descrente. Se você é impaciente, Deus vai colocar na sua vida ocasiões para testar a sua paciência. Para você ser impaciente. Para você exercitar exatamente no fogo, tornar-se paciente. Se você é irascível, Deus vai colocar ocasiões em que você vai enlouquecer de ódio, de raiva, você vai espumar. Você vai, como talvez disse, arrastar suas unhas por debaixo de uma mesa de ódio, de raiva. Você vai querer matar alguém, você vai querer rasgar suas vestes, mas você não vai fazer isso. Então são atos realizados, são atos exercidos. Nós temos que estar abertos a isso. Um exercício absurdo, maravilhoso, é diante de cada etapa da sua vida você ver a raiz espiritual daquilo ali. Não há nada que aconteça diante de nós que não tenha uma raiz espiritual. Nada. E quando você começa a tentar investigar aquilo, você se abre para a graça de Deus. E você começa a trabalhar aquilo. Você começa a trabalhar e crescer de fé em fé, de esperança em esperança, de caridade em caridade. E cada vez mais você vai se assemelhando a Cristo. O seu coração vai sendo, primeiro, você tem que limpar o seu coração. E você vai colando o seu coração no coração de nosso Senhor. E vai se configurando cada vez mais a Cristo. Até o momento em que tão santo você vai estar, que não é mais você que fala, é Cristo que fala. Não é mais você que anda, é Cristo que anda. Não é mais você que vê, é Cristo que vê. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Não é isso, crescer de fé em fé. Né? Pois é isso. Né? Lembre-se, quem crê em Deus, teme a Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se Deus nos dá a graça de termos acesso à verdade revelada, então Ele nos cobrará uma submissão a esta verdade. Se Deus nos dá a graça de sermos católicos, então nós temos que corresponder a isso. Amando a igreja, buscando os sacramentos e realizando aquilo que a igreja nos instrui para crescer de fé em fé e de amor ao nosso Senhor. Então, rezemos, uma Salve Rainha, pedindo a Nossa Senhora que nos instrua neste caminho de fé, que seja auxílio e fortaleza para nós, e que não nos desampare mesmo nas tribulações, para que possamos amar a Deus a cada segundo de nossas vidas. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria,
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Venerável Pio XII, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, por favor, transmissão.